Olá, meu amigo, minha amiga, mais uma vez, prazer estar falando com você, tá ok? Isso é muito bom. Acompanhando aqui a linha de raciocínio das nossas aulas e agradecendo mais uma vez a tua audiência. Por favor, eu vou pedir uma gentileza aqui, compartilhe nossas aulas, comente nossas aulas nos fóruns, porque isso realmente faz toda a diferença para nós que estamos começando. Então eu vou pedir uma gentileza para você. Compartilhe, fale bem do nosso curso, fala que você está fazendo concurso aqui, que os professores são nota 10, que a tecnologia é boa. Eu peço essa gentileza para você, tá? Por quê? Porque nós te ajudamos, né? Porque oferecemos um produto de qualidade e você pode notar que é um preço muito mais acessível do que cursos aí, medalhões, né? Cursos aí tradicionais. E note-se que nós, professores aqui da casa, somos os mesmos professores que damos aulas nesses cursos medalhões. Consulte o nome dos professores. Joga aí no Google meu nome, Gleibe Prete. Coloca aí, por exemplo, Adilson Pera, que teve aula aqui com você, Anderson Jamil Abraão, Rezende, professora Silvia. Eu tenho absoluta certeza que você vai encontrar o nome deles nesses concursos bambambãs. Ou seja, você está tendo o mesmo curso que nesses cursos, vamos dizer assim, tradicionais, tem, só que com preço muito melhor. Claro, você tem os mesmos professores e com uma qualidade, assim, entre nós aqui, tá? Você deve acompanhar, muito melhor, né? E o preço acessível. Então, como nós estamos tendo esse produto, para que a gente continue com esse mesmo produto, cada vez oferecendo ainda mais coisas para você, compartilhe os nossos vídeos, comente sobre a Intelecto Soluções, por favor. Tá bom? É isso que eu peço a você e eu tenho certeza que nós faremos um bom trabalho. E, por fim, navegue aqui pelo nosso site, que você encontrará muitos cursos interessantes. Nós temos o curso do professor Júlio, maravilhoso, grande Júlio, de imobiliário, pode dar uma olhadinha. Pode dar uma olhadinha também, tem o nosso curso aí de prática trabalhista, dentre outros cursos aí da área tributária. Então, por favor, aqui o professor de previdenciário estará aqui com vocês também, professor Nilson. Não é? Pô, só tem nomes de feras aqui. O mais fraquinho sou eu mesmo, o resto é tudo fera e vamos que vamos. O tema que eu vou abordar agora com você é exatamente sobre lei dos partidos políticos. Lei dos partidos políticos. Em outras palavras, essa lei dos partidos políticos é uma lei que vai abranger exatamente como que deve ser feita a Constituição e os cuidados acerca do partido político. Primeira observação, vamos lá? No Brasil, o partido político é obrigatório. No Brasil, o partido político é obrigatório para que o candidato possa lançar a sua candidatura. Por quê? Porque não existem candidaturas avulsas para que o cidadão, para que o eleitor, ele participe do processo eleitoral como candidato, é imprescindível que ele esteja afiliado a um partido político. No Brasil, hoje, nós temos 34 partidos políticos devidamente regularizados. E tem mais ainda aí para que serão autorizados. Professor, mas para que uma quantidade tão grande de partidos políticos? É por isso que existe hoje o chamado presidencialismo ou presidencial de coalizão. Presidencialismo de coalizão, como você está acompanhando na mídia. Presidencialismo de coalizão é quando o presidente da República ele tem que agradar a todos os partidos, oferecendo, consequentemente, o quê? Oferecendo cargos, oferecendo, consequentemente, situações vantajosas para determinados partidos. Diante dessa situação, seria muito bom se nós tivéssemos dois partidos. Ótimo! Como é nos Estados Unidos. Republicanos e democratas. Não é? Então temos ali uma situação muito clara.
E o sistema eleitoral americano, a meu ver, ele é o mais democrático, na minha opinião, porque lá realmente respeita o sistema federativo. Lá, para você ter uma ideia, muitas vezes o candidato que recebe mais votos não é eleito. Mas como assim, professor? É isso mesmo. Porque lá eles têm um sistema de federação. Na verdade, é a federação. O que significa isso? Existem os delegados de cada estado. Então você tem os estados americanos e lá são feitas votações primeiramente nos estados, para que nas prévias americanas sejam escolhidos os candidatos que representarão o partido. Para você ter uma ideia, muitas vezes já teve partidos, já teve presidentes americanos que não tiveram menos votos do que o candidato. Só que ele tem o maior número de delegados. Por que isso é bom? Porque evita a situação, como acontece muitas vezes no Brasil, em que nós temos um candidato em que ele tem um alto número de votos em determinada região do Brasil. E, consequentemente, ele vai ganhar, porque ele tem um sistema majoritário, ele vai ganhar a situação, mas muitas vezes esse candidato, que muitas vezes está no poder, ele se beneficia da máquina administrativa para angariar votos, muitas vezes das regiões mais pobres. O que isso significa? Nós temos situações em que, talvez, o Norte e Nordeste vote em massa em determinado candidato, já o Centro-Oeste, Sudeste e Sul do Brasil votem em outro candidato. A recíproca é verdadeira. Diante dessa situação, meu querido amigo e amiga que está me assistindo, o sistema brasileiro hoje é o sistema majoritário. Em outras palavras, o mais votado entra quando se tratar de quem? De cargo do executivo. Exemplo, presidente. Agora, e senador. Agora, obviamente, se for deputado federal, estadual ou vereadores, nós estamos diante do sistema proporcional. Mas todas essas figuras devem estar o quê? Associadas ou filiadas a um partido político. Muito bem. Uma observação importante para você aqui, o partido político, para que ele possa lançar candidatos, é imprescindível que ele tenha 70% de um sexo e 30% de outro sexo. Exemplo disso, em cada 10 candidatos, tem 7 homens e 3 mulheres, ou 7 mulheres e 3 homens. Essa é uma conta que obrigatoriamente deve existir. Pode ser meia-meia, professor? Pode. Lógico que pode ser meia-meia. Muito está sendo falado e veiculado pela Justiça Eleitoral, isso é uma questão muito comum de prova, que pedindo para que as mulheres entrem na política, que as mulheres participem da política, porque realmente são poucas aquelas que participam na política. Então os partidos, eles querem muito essa participação feminina, e o que eu acho extremamente salutar, claro, porque ainda é um ambiente extremamente machista. Claro que é, a gente vê situações da prática, né? Deputados federais xingando deputadas federais, isso aí em pleno Congresso Nacional, com uma repercussão não só no Brasil, mas no mundo inteiro, né? Porque o Brasil muitas vezes é o olho, os olhos do mundo estão no Brasil, muitas vezes, primeiro porque é um país que tem tudo para dar certo, mas nunca dá, e consequentemente tem uns eventos aqui, como Copa do Mundo, Olimpíada, que realmente o mundo se volta ao Brasil. Pois bem, e primeira regra, todo partido político, ele só poderá lançar candidatos se respeitada a cota mínima de sexo, ok? Bom, sobre partido político, o que você deve saber também. O partido político, pessoa jurídica de direito privado, essa é a primeira dica. Pessoa jurídica de direito privado, porque o partido político não tem nada a ver com direito público. Não tem nada a ver com direito público, apenas com direito privado. Destina-se a assegurar, no interesse do regime democrático, a autenticidade do sistema representativo e a defender os direitos fundamentais definidos na
Constituição Federal. Muito bem, então primeira dica, que o partido político é uma pessoa jurídica de direito privado. Não tem nada a ver com o direito público, é apenas direito privado. E destina-se a assegurar, no interesse do regime democrático, a autenticidade do sistema representativo. E o principal, todo partido político obrigatoriamente deve defender os fundamentos da Constituição Federal. Isso é imprescindível. Nenhum partido político pode fazer menção ao quê? A um golpe militar, a um golpe de Estado, ou defender uma raça, uma cor, uma religião ou uma opção sexual. Claro que existem partidos que defendem a liberdade sexual, claro, mas não defende só aquela situação. Defende que a pessoa pode ser livre para o que bem entender. Isso para qualquer área, podendo ser também opção religiosa, sexual, enfim, isso todo mundo é livre e o Brasil defende esta tese. Muito bem. Outro ponto sobre partido político. É livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partido político, cujos programas respeitem a soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo e os direitos fundamentais da pessoa humana. Muito bem. É muito comum a criação de um partido. A criação de um partido, você tem que saber o quê? Para se criar um partido, você precisa ter a assinatura de pelo menos 1% dos eleitores no Brasil. Cuidado, é 1% dos eleitores, não é 1% dos cidadãos, é 1% dos eleitores. Essa é a primeira dica. E uma vez que sejam essas assinaturas distribuídas a pelo menos em 5 estados da federação. Porque, claro, seria muito fácil, com o exemplo de São Paulo, que é o maior colégio eleitoral que tem no Brasil, conseguir 1% de assinaturas. Não, isso tem que ser dividido em pelo menos em 5 estados. E pede-se o registro no Tribunal Superior Eleitoral. Essa é a ideia, obviamente, da criação de um partido político. Me perdoem, meus queridos. Perdoem. Vamos lá. Fusão. O que seria a fusão? Fusão é quando a gente encontra um partido, por exemplo, como o do Kassab, que ele reuniu, obviamente, o antigo PFL, enfim, e fez uma fusão. Isso é possível? Claro que sim, criando-se uma nova sigla, que é o PSD. Ou seja, ele pegou o antigo PFL, DEM, e montou o PSD, que já foi criado aí com a terceira, quarta maior bancada da Câmara. Incorporação. Incorporação é quando um determinado partido ele se insere ao outro, mas esse outro é que mantém a bandeira. Por exemplo, vamos dar o seguinte exemplo. O PT, ele, enfim, se incorpora ao PCdoB. E aí só mantém a figura do PCdoB e o PT não existe mais. Obviamente isso seria a incorporação. E a extinção do partido, isso aqui é um clássico, tudo bem? Extinção do partido. Ninguém, obviamente, depois da redemocratização, não houve, não ocorreram mais extinções de partido. O que ocorreram foram incorporações e fusões, claro, porque aquele que tem um partido político criado, com representação no Congresso, ele recebe o chamado fundo partidário. Vamos lá? Uma vez que criado o partido político com representação no Congresso, receberá o fundo partidário. Receberá o fundo partidário. O fundo partidário. E, consequentemente, deverá prestar as suas contas. E caso não preste as contas, também o fundo partidário será o quê? Será, obviamente, suspenso. Não cancelado, ele será apenas suspenso. Outra observação importante também para você, todo programa de qualquer partido deve respeitar a soberania nacional.
O que isso significa? Respeitar a soberania nacional, respeitar os requisitos e os princípios daqui do Brasil. Em outras palavras, tem que respeitar a União, a divisão da União, Estado e, consequentemente, os direitos dos cidadãos. Partido político que não respeitar isso é considerado um partido político que sequer será registrado. Sempre deverá ser respeitado o regime democrático de direito. O regime democrático de direito é aquela situação em que o partido deve respeitar o interesse da maioria das pessoas, desde a sua convenção, até, obviamente, a escolha dos seus candidatos para esta situação. Também estaremos diante de uma situação que envolve o pluripartidarismo. O Brasil, até muito pouco tempo atrás, só tinha 2 partidos, né? O Arena e o MDB. O Arena era o partido político dos militares, dos conservadores. E o MDB, que depois virou PMDB, e está até hoje aí, inclusive é o partido do presidente interino, Michel Temer. Consequentemente, existiam apenas esses 2 partidos. Com a abertura, tá, okay, do regime militar, criou-se o pluripartidarismo. E os direitos fundamentais da pessoa humana. Direitos fundamentais da pessoa humana, obviamente, estão no artigo 1º da Constituição, exemplo, 1º, 3º e 5º da Constituição. Dignidade da pessoa humana, ok? Respeito à sua honra, inviolabilidade do seu lar, respeito à propriedade privada. Ou seja, esses são os interesses e os direitos fundamentais da pessoa humana, que é o respeito, vou anotar isso aí, que é o respeito à sua integridade física, mental e familiar. Isso seria, obviamente, física, mental e familiar. Perfeito. Se o partido não respeitar, não terá o seu registro. Exemplo disso, nós vimos o partido da Marina, Rede Sustentabilidade. Não houve o seu registro no primeiro momento, porque não ficou claro aquela situação das assinaturas, se foram feitas ou não em determinados estados. Diante dessa situação, foi alegado que houve o quê? Fraude. E o partido Rede Sustentabilidade, né, não foi criado naquele primeiro momento. Um outro partido também que está sendo criado, Raiz, com Z, né, Raiz. Ou seja, o Raiz é da Erundina e, consequentemente, ela está angariando assinaturas para isso. Muito bem. Com isso, eu também fecho essa aula, que foi sobre partidos políticos. Agradeço vossa atenção. Muito obrigado.